Você já escreveu um artigo científico em até 10 horas do zero com o método que você aprendeu comigo? Pelo incrível que pareça, 7 horas e meia. É uma análise cromatográfica do óleo essencial extraído da canela comercial. Eu escrevi dois, né? Porque eu fiz o desafio foi em 8 horas e 20 minutos, 23 minutos por aí. O tema foi um modelo que a gente usa em eletromagnetismo, só que para modelar coisas da sociedade, né? O modelo de Snarden. Fiz um pouco menos, era 9 horas e alguma coisa. O tema do meu artigo foi em Lei Geral de Proteção de Dados no Serviço Social Autônomo. Sim, já escrevi um artigo em 10 horas. Meu foi sobre a matemática para criança. Foram 2 artigos, né? Um em 10 sozinho eu consegui fazer em 9 horas e 30 minutos, do em trio em 9 horas e 55 minutos. O primeiro artigo foi sobre políticas públicas de combate à pobreza, e aí depois a gente foi para o individual, que aí, no caso, eu fiz um artigo, um relato de experiência, de como elaborar um relato de experiência, né? É verdade verdadeira, 7 horas e 50, mais ou menos. No meu artigo eu discuto sobre as conceituações, né, da rítmica aditiva e algumas proposições de aplicação no estudo e ensino da bateria. Já escrevi. Esse meu último artigo demorei 9 horas e 37 minutos. Foi sobre a importância do estado de hidratação nos jogadores de futebol. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Ascencio, eu sou professor de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos e também sou criador e idealizador do método 1 em 10. O que é 1 em 10? É você escrever um artigo científico em até 10 horas do zero para você publicar na revista, no evento ou na editora que você escolher. E nessa série de aulas eu vou te mostrar como pessoas comuns alcançaram o seu 1 em 10 e o caminho para você também chegar lá, mesmo que você não tenha qualquer experiência e não importando a sua área do conhecimento. E talvez você esteja achando que isso não é possível, né? E se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu também duvidaria. Mas dá só uma olhada no que essas pessoas alcançaram. Esse foi o primeiro artigo que eu escrevi utilizando totalmente o método 1 em 10, e somente ele. E eu gastei 9 horas e meia. E aí eu trouxe a temática do atendimento psicopedagógico, né, das capacidades do psicopedagogo em confronto com a necessidade deste profissional em atendimento clínico, né, em ambiente clínico, para atendimento de sujeitos surdos. Sim, eu já fiz um artigo em 9 horas e 15 minutos. O tema do trabalho foi masculinidades inquestionáveis. Já escrevi, meu tempo foi 8 horas e 33 minutos. O meu tema eu escrevi foi sobre o preconceito codificado, né? Consegui! Foi 10 ali cravadinhos. O primeiro eu falei de Olimpíadas, e o outro foi sobre as narrativas dos atletas olímpicos brasileiros, né, quando eles falam dos seus professores. Sim, e foram 2 em 10 horas. O primeiro artigo foi um encapsulamento da polpa de mari com proteínas vegetais. E esse segundo agora foi o tratamento térmico, diferentes tratamentos térmicos para inativar enzimas do néctar de mari. Sim, na verdade eu escrevi em 9 horas um artigo do zero. Meu artigo é sobre o adoecimento mental, o agravamento da saúde mental dos agentes de segurança pública. Foi a primeira vez que eu escrevi um artigo em 10 horas. Foi sobre a curricularização das atividades de extensão. Já fiz, é claro que fiz. 8 horas e 25 minutos. Foi sobre o caráter efetivo da música e a importância e o papel dele na educação musical. Essas pessoas que alcançaram em 10 foram auditadas diretamente por mim. E não é qualquer artigo, é um artigo com qualidade, para ser aprovado na revista, na editora ou no evento que elas escolheram. Dá uma olhada. Por exemplo, o Felipe Valeriano, que é da Engenharia Agronômica, publicou seu artigo numa revista importantíssima, em inglês, de botânica. A Juliane publicou seu artigo 1 em 10, e ela é das ciências farmacêuticas, também numa revista internacional. A Keila, que é da pedagogia, publicou o seu artigo 1 em 10 num dos maiores e mais importantes congressos internacionais da Universidade de Salamanca, na Espanha. A Alana publicou numa revista muito, muito interessante
das letras, e ela também é da área. A Roselita, que é de artes plásticas, pedagogia e letras, publicou numa revista de Direitos Humanos e Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, inclusive com a Aparecida, que também usou o método em 10. O Cícero publicou o seu artigo em 10 num congresso internacional, e foi incrível, porque ele era das ciências biológicas, esse foi o primeiro artigo que ele fez explorando outras áreas, e lá foi aprovado. A Alana, que é de letras, junto com a Maria Adriana e da Maria de Lourdes, de pedagogia, elas três publicaram numa revista ibero-americana. A Sula Varini, que é de ciências contábeis, ela não somente apresentou o seu artigo e teve aprovado no congresso, mas ela recebeu menção honrosa nesse congresso internacional e foi convidada para publicar como capítulo de livro depois. A Solange Duarte, de ciências biológicas, publicou numa das principais revistas de geociências do Brasil, a revista Geociências. A Antocleia, de ciências sociais, publicou no Congresso Interdisciplinar de Políticas Públicas o seu desafio em 10. A Adriana, de Engenharia de Materiais, também publicou num evento incrível da sua área um artigo em 10 em inglês sobre molibdênio. A Michele, que é de Direito e Gestão Pública, também publicou o seu artigo em congresso. A Débora publicou também o seu artigo, a Débora que é da História. Martem também publicou, ele que é da Filosofia, da Enfermagem e da Pedagogia. E tantas outras pessoas conseguiram comemorar a aprovação, como a Lígia da Administração, a Lene de Comunicação Social, a Márcia do Direito, o Jackson de Tecnologia da Informação, a Cidiane de Enfermagem, a Marciana de Psicologia, a Mércia de Direito e Serviço Social, a Malu de Pedagogia e também a Lana Helenice e Maria Verônica de Letras e Pedagogia. Quando você escreve um artigo de qualidade, você consegue a boa notícia. E esses são apenas alguns exemplos. Você vai ver com seus próprios olhos como o Em10 também é possível para você. E você vai ainda poder ganhar um presente que vale mais de 10 mil reais. Eu vou te dar mais detalhes sobre isso ao longo da aula. Mas antes de explicar como funciona esse método, eu acredito que é importante te contar como ele veio parar nas minhas mãos. Afinal, o Em10 não surgiu do nada. E deixa eu te contar um pouquinho sobre isso. Eu sempre quis ter uma carreira acadêmica desde o primeiro dia de faculdade. Eu fui aprovado em Ciências Sociais e Direito. Então, quando eu pisei dentro da universidade, eu falei, eu quero isso para minha vida, eu quero seguir uma carreira acadêmica. E o meu primeiro dia de aula, na verdade, significou para mim um grande sonho, o início da minha jornada no mundo acadêmico. Mas a verdade é que eu tive muitas dificuldades, sabe? Meus professores não compartilhavam tanto conhecimento, eu me sentia meio perdido, eu não sabia por onde começar. Eu comecei a ver até uma contradição, né? Porque a universidade é o espaço por excelência do desenvolvimento da carreira acadêmica e da produção acadêmica, mas existia pouca discussão sobre carreira acadêmica e sobre produção acadêmica. E aí acabava que eu perdia muito tempo. Na época não existiam mentores acadêmicos. Quando eu tive aula de metodologia, né, de pesquisa, a professora ficou ensinando regras de formatação da ABNT o semestre inteiro, então eu não aprendi como fazer pesquisa, como estruturar a pesquisa, como operacionalizar uma pesquisa. E os livros que existiam na época de pesquisa, de metodologia, de escrita acadêmica, eram livros que ficavam ensinando classificação das pesquisas, classificação das escritas, classificação dos artigos, mas eles ensinavam um pouco sobre como fazer. Afinal, como é que eu começo? Eu sabia um monte de classificações, mas não sabia como operacionalizar essas classificações de verdade. Então, comecei a estudar por fora, sabe? Meio que intuitivamente, mesmo que tateando. E eu fui aprovado no mestrado. E foi muito interessante, porque foi um dos mestrados mais importantes da América Latina em sociologia, e eu tive a honra de ser aprovado nas primeiras colocações, então recebi bolsa, foi bem legal. Quando eu iniciei o mestrado, eu falei assim, agora vai, né? Agora eu vou aprender sobre esse universo do mundo acadêmico com minúcias, né? Agora eu vou ter segurança. E aí eu fui num evento. Eu fui num evento em Caxambu apresentar um trabalho. O meu trabalho foi selecionado em função da avaliação lá da banca do evento, para ser não somente apresentado no evento, mas para eu participar de uma mesa redonda, em função da qualidade do trabalho. E nessa mesa redonda, eu era o único que não era doutor, eu era um mestrando. E o que aconteceu? Quando
ia começar a mesa redonda, quando ia ocorrer a mesa redonda lá no dia, uma professora da USP se recusou a participar da mesa redonda porque eu não era doutor. Então, aquilo foi muito duro para mim, porque não estava muito claro para mim o quanto que existia essa coisa do julgamento pela titulação no mundo acadêmico. Não era tão consciente assim, mas aquele momento foi um momento em que ficou muito evidente para mim quanto que no mundo acadêmico você é julgado pela sua titulação e não pelo seu resultado. E foi um gosto muito amargo que eu senti. Talvez você já tenha passado por situações de julgamento, de preconceito pela sua titulação. Naquele dia, eu fui para o albergue que eu estava em Caxambu. A minha passagem de ônibus para o Rio de Janeiro era só 3 dias depois. Então, eu fiquei muito mal nesse albergue durante 3 dias, na fossa. Eu não sabia interpretar direito o que aconteceu, né? Hoje, sim, eu entendo que o problema era ela e que, infelizmente, a gente tem algumas pessoas no mundo acadêmico que não deveriam estar. Mas naquele momento, naquele fervilhão ali, eu não sabia como processar essa informação. E eu fiquei 3 dias me sentindo muito péssimo, né? Sentindo esse gosto amargo e me sentindo impotente, né? Como assim? Uma humilhação pública. E eu sei que algumas pessoas que têm uma trajetória já no mundo acadêmico passaram até por situações piores do que a minha, situações ainda mais desagradáveis do que a minha. E eu não desejo isso para você que está me assistindo. Mas, apesar de ter sido muito ruim naquele dia e nos dias subsequentes, esse foi o meu dia do chega. Esse foi o dia em que eu fiz uma promessa. Eu fiz a promessa de que, quando eu me tornasse professor, quando eu estivesse numa posição em que eu tenho titulação, quando eu, tivesse a chance de contribuir de outras formas também com o mundo acadêmico, em função da minha titulação, eu jamais faria isso com alguém. O que eu teria de conhecimento, eu compartilharia. E essa promessa foi muito importante. E, de alguma maneira, eu estou aqui hoje pagando essa promessa que eu fiz em Caxambu, para você não passar pelo que eu passei. Eu voltei para o Rio de Janeiro e segui minha vida, mas aquela chama começou a ficar mais forte. E eu voltei para o campo de batalha e continuei a estudar, a entender os métodos. E aí eu fui agraciado, fui premiado com uma bolsa de produtividade do mestrado, a chamada Bolsa Nota 10, da FAPERJ, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que era concedida ao aluno que tinha um melhor desempenho, inclusive em termos de produção acadêmica. E eu comecei a ver que se eu pudesse escrever mais rápido e com qualidade, isso dava resultado. Tanto é que logo depois, quando eu defendi a minha dissertação, eu fui aprovado no doutorado em Sociologia, também na mesma instituição. Então eu falei, nossa, isso daqui funciona. E aí, ao longo do doutorado, eu fui aperfeiçoando esse método que compatibiliza agilidade com qualidade. Algo que muitos dos meus professores falavam que não era possível. Falavam que ou é ágil ou é com qualidade. E eu comecei a ver que daria para fazer o E. Ágil e com qualidade. E 2 coisas aconteceram que foram muito emblemáticas disso, né? Uma é que eu fui selecionado como pesquisador visitante em Portugal. E por causa da minha titulação, eu participei de uma seleção na Universidade de Coimbra. E nessa universidade, não só contava, né, a minha proposta de pesquisa, mas contava também o meu currículo, a minha produção acadêmica. Então, eu comecei a ver que a produção acadêmica abria portas, mas eu precisava de um método que me permitisse ter uma produção acadêmica maior e com qualidade. E esse resultado veio, eu achei fantástico. Eu fui para Portugal. E eu fiquei como pesquisador visitante da Universidade de Coimbra, no centro, inclusive, coordenado pelo professor Boaventura de Souza Santos, uma das maiores autoridades que tem em sociologia e sociologia do direito, filosofia e por aí vai. E aí, quando eu volto de Portugal, eu já estava posicionado também na Fundação Getúlio Vargas em função da minha produção acadêmica, e na Fundação Getúlio Vargas existia uma premiação no final do ano que poderia render até 6 vezes o salário daquele professor, de um professor, se ele tivesse produção acadêmica. E eu já tinha produção acadêmica, então o método que depois veio a ser chamado de 1 em 10, ele já estava ali nascendo, então eu já conseguia muitos resultados na produção acadêmica. Só que eu era mestre ainda, e se eu agilizasse a minha tese de doutorado, e ao invés de defender em março, eu defendesse em dezembro ou novembro, eu poderia, então, como doutor, ter 6 vezes o salário de doutor e não o salário de mestre em função da minha progressão funcional na FGV. Então, eu
apliquei as técnicas de escrita ágil que eu estava descobrindo, apliquei as técnicas de qualidade de texto que eu estava descobrindo, e conclusão, eu defendi a minha tese de doutorado em agosto, e não em novembro, em dezembro. Bingo! Eu descobri, na verdade, um jeito de escrever que me trouxe agilidade, que me trouxe qualidade e que me trouxe retenção. Por que retenção? Porque uma das principais coisas que eu descobri é que todo texto tem que persuadir leitores, tem que manter leitores no texto. A minha tese não só foi aprovada pela banca, mas depois ela foi o quê? Publicada como livro. E eu não paguei para ser publicada, tá? Foi publicada pela editora Juruá, uma das mais tradicionais, uma das mais consolidadas que existem no Brasil. E aí eu comecei a ver que essas técnicas, essas estratégias, esse jeito de escrever que eu apliquei à tese, na verdade, funcionava para outros textos acadêmicos. Então, comecei a escrever artigos assim, resumos assim, projetos de pesquisa assim, e eu passei a dominar essa arte da escrita ágil e com qualidade e retenção. Quando eu dominei, então, agilidade, qualidade e retenção, eu percebi que eu ampliaria muito mais as minhas chances e as minhas conquistas. E elas vieram. Meu currículo Lattes hoje, né, se você não sabe, currículo Lattes é uma espécie de currículo acadêmico brasileiro. E o currículo Lattes hoje tem mais de 150 páginas, com artigos, mais de 70 artigos, mais de 70 livros, participações em eventos em mais de 150, e orientações de mestrado, doutorado, TCC, e prêmios, e titulações, e honrarias, e muito mais. Depois que eu dominei agilidade, qualidade e retenção, eu passei a ser aprovado em universidades no Brasil e no exterior como professor. Eu, por exemplo, fui aprovado num concurso público para professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, num programa CAPES-7. CAPES-7, se você não sabe, é o programa com maior avaliação de mestrado e doutorado do Brasil. Eu fui aprovado em 2014 e eu sou professor de lá até hoje. Em 2015, em fevereiro de 2015, eu fui aprovado na Universidade Católica de Petrópolis e na Universidade de Santa Úrsula, também para ser professor. Logo em seguida, eu fui aprovado também na Emory University, nos Estados Unidos. Eu passei a ser consultor do World Justice Project, nos Estados Unidos, em Washington. Eu passei a ser professor visitante na Universidade Los Libertadores, uma das maiores e mais importantes da Colômbia e da América Latina. Eu passei, inclusive, a fazer parte da comissão tutorial da Erasmus Mundus, o principal programa de financiamento estudantil e de bolsas e de teses de doutorado na Universidade Nova de Lisboa. Então, eu passei a ter diversas conquistas e diversos meios, inclusive, de ampliar a minha remuneração em função dessas oportunidades que vieram com a escrita ágil, de qualidade e com retenção. A ponto de, em função da minha titulação e também em função da minha produção acadêmica, sobretudo, eu ganhei uma bolsa da FAPERJ, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, uma das mais concorridas do Brasil, de produtividade, em função da minha produtividade. E não parou por aí. Eu comecei a entrar em espaços absolutamente privilegiados, em função da minha capacidade de produzir, de escrever, com agilidade, qualidade e retenção. Por exemplo, a minha participação no Conselho Nacional de Justiça. Dá uma olhada só como que eu contribuí lá. Você dá a palavra ao professor Felipe Dutra Assenzi. É uma honra estar aqui e parabenizo o Conselho pela iniciativa, que é louvável e certamente contribui enormemente para a eficiência do primeiro grau e para o aperfeiçoamento do judiciário. Quando que eu ia imaginar que eu, que sofri aquele assédio em Caxambu, ia, anos depois, estar influenciando a política pública do judiciário brasileiro e tantos espaços que eu entendi até como inalcançáveis em função do que as pessoas falavam para mim, que precisava disso, precisava de contato, precisava de ter alguém, algum amigo, nada disso, em função da minha produção, em função da autoridade acadêmica que eu construí com o que eu escrevia. E eu passei também a receber prêmios e honrarias. Por exemplo, eu passei a fazer parte da Academia Luso-Brasileira de Ciências Jurídicas. Eu fui honrado para ocupar uma das 25 cadeiras da academia. Para você ter uma ideia, nessa Academia Luso-Brasileira, que reúne não somente acadêmicos brasileiros, mas também acadêmicos portugueses de diversas áreas do conhecimento, essa academia tem como participantes o professor Boaventura de Souza Santos,
um dos maiores sociólogos portugueses da atualidade, e também o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, presidente onde? Portugal. Olha ao lado de quem eu estava em função de saber escrever com agilidade, qualidade e retenção. Mas, sobretudo, o que o método em 10 me deu foi qualidade de vida. Em 2016 nasceu meu primeiro filho, e depois, em 2019, nasceu meu segundo filho. E quando meu primeiro filho nasceu, eu já era professor, mestrado, doutorado, em 3 instituições no Brasil e uma nos Estados Unidos. Então, você imagina o grau de exigência que eu tinha para produzir. E aí eu comecei a ver, se eu customizar, se eu adaptar tudo isso que eu faço para artigos, já que artigos são algo muito valorizado para a produção acadêmica de mestrados e doutorados, eu vou, de alguma maneira, compatibilizar a vida com a minha família, que eu não queria deixar meu filho crescer sem eu estar lá do lado dele, sem educá-lo, sem, sabe, ver meu filho. Eu não queria passar a minha vida na frente de um Word e não criando meu filho, com a minha família, com a minha esposa, né? Então, eu comecei a customizar, a adaptar todas essas estratégias para a escrita de artigos. E eu comecei, então, a ver que como o artigo é menor, né, ele tem um tamanho menor, eu poderia determinar um tempo ótimo para a sua escrita. Né? Então, já que ele tem um tamanho finito, diferente de um livro, diferente de uma tese, de uma dissertação, que o tamanho é ilimitado, eu tinha que pensar assim, como que eu posso pensar, como que eu posso estabelecer, como que eu posso descobrir um tempo ótimo para a escrita de um artigo? Um tempo em que, se a pessoa faz certas ações, ela, chegando nesse tempo, ela consegue ter algo com agilidade, qualidade e retenção. E eu fiz um laboratório, e eu comecei a ensinar isso para algumas pessoas, para colegas, sobretudo de mundo acadêmico. E eu comecei a descobrir um passo a passo replicável que funcionava comigo e com os meus colegas ali. Só que vem sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Será que funciona com outras pessoas? Será que funciona com outras pessoas que são de áreas diferentes da minha, que não tem nada a ver comigo? Enfim, normal ter essas dúvidas, né? E o fato é que eu comecei a ensinar esse negócio. Eu comecei a ensinar o método ágil de qualidade e retenção, chamando de método 1 em 10. Por quê? Porque a pessoa passava a tangibilizar melhor quais são os benefícios que ela teria. Ela escreveria um artigo de alta qualidade em até 10 horas para publicar onde ela desejasse. E eu ensino isso há muitos anos, para pessoas não só do Brasil, mas de 14 países diferentes, como Espanha, Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Paraguai, Irlanda, Suécia, Guatemala, Estados Unidos e tantos outros países que recebem, né, e aplicam, pessoas desses países que aplicam o método em 10. E eu comecei a ver que funciona para engenharia, para biologia, para as ciências sociais, para filosofia, para qualquer área do conhecimento, para todas as titulações, de graduandos a doutores, para todas as experiências, quem nunca escreveu um artigo e quem já escreveu 20 artigos, para todas as idades. Para quem estava ali 18 aninhos e para quem já tinha 70. Então, eu fui ver que, na verdade, o método se tornava algo ecumênico para o mundo acadêmico. E foi uma descoberta incrível que me permite hoje conversar aqui contigo. Aí você poderia dizer, por que você está dividindo isso comigo? Se isso é tão importante, por que você não guardou para você? É simples, lembra de Caxambu? Eu não quero que você passe pelo mesmo que eu passei. Então, estou aqui pagando aquela promessa que eu fiz lá no albergue. Hoje, os julgadores estão até em chats de YouTube, de Facebook, de Instagram, estão em comentários de redes sociais. O fato é que esses julgadores causam atraso, causam paralisia. E o método em 10 e compartilhar isso contigo virou minha causa maior. E eu estou como seu mentor aqui para te ajudar a alcançar o seu 1 em 10. Eu acredito que a educação transforma. E essa é a minha maneira de contribuir com a ciência, compartilhando o conhecimento. E eu também sou viciado nas histórias que eu transformo. Isso me emociona muito, me toca muito. E o fato é que não se trata só de deixar de travar. Não se trata só de escrever mais e melhor. É sentar e escrever com segurança. Não depender de situações de assédio, de julgamento. Ser reconhecido pelo seu valor. Iniciar a sua escrita, alavancar a sua escrita, não importando a sua idade, não importando a sua experiência. Ter qualidade de vida para você ficar com a sua família, para você ter férias, para você ter fim de semana, para você ter hobby. Então, eu não posso desver isso. E por isso que eu faço até os fins de semana. Por isso que, se você me acompanha há algum tempo, você recebe um monte de conteúdo meu.
Eu estou falando isso porque isso vem do fundo do meu coração. E eu faço isso porque eu amo isso. E eu quero criar um movimento de mais clareza e menos mistério. Mais clareza, menos mistério. Inclusive, usa essa hashtag para você. Mais clareza e menos mistério. Porque você faz parte desse movimento agora. Esse movimento de pessoas que se recusam a ver a vida passar enquanto estão no computador 6 meses para um artigo sair. E na aula de hoje você vai aprender a ciência por trás do método Win10. Vamos lá. Para o nosso alinhamento, o que é um Win10 tecnicamente? Para você que ainda não se ligou, para você que ainda não está por dentro, é escrever um artigo científico em até 10 horas para você publicar na revista, editora ou evento que você escolher. Essa é a definição de um Win10. E você pode usar esse método para artigo ou para outras coisas, como você vai ver nas próximas aulas. Por enquanto, eu preciso que você se concentre nisso. Observa que o conceito diz que o Win10 é somente para a escrita, não diz respeito à leitura, não diz respeito à eventual pesquisa que você faça. Então, as leituras que você faz de livros, de artigos, também as pesquisas que você faz, né, experimentos, estatísticas, e fazer tabela e tudo mais, isso não entra no conceito. O conceito diz respeito à escrita, única e exclusivamente. E você vai ver daqui a pouco como que isso é uma casca de banana, confundir escrita com leitura e pesquisa. E, uma coisa importante sobre um Win10, você pode escrever o artigo de uma vez, ou seja, em até 10 horas, ou você pode escrever o artigo com intervalos. Então, você pode, por exemplo, no espaço de uma semana, ou no espaço de um mês, destinar 10 horas e você finalizar o seu artigo. Tudo bem? O que você recomenda, Felipe? Eu recomendo que você faça intervalos, para que você possa também adequar a sua rotina, adequar o seu momento. Você não precisa escrever as 10 horas corridas, né? Às vezes tem que pegar a criança, como eu tenho que pegar a criança na escola, às vezes tem que dar aula, tem que estar aqui contigo. Então, eu prefiro, na verdade, intervalar a escrita. Porém, você termina em 10 horas. E você também pode escrever esse artigo sozinho, tá? Você pode fazer ele você com você mesmo, ou você pode escrever esse artigo em coautoria, tá? Só que se você for fazer em coautoria, muitas pessoas já fizeram em 10 coautoria, é importante que você use, né, o método Win10 e todos os coautores também usem o método Win10. Não dá para um saber o método e os demais não usarem, os demais não saberem. Observe, então, que é um método. E você já parou para pensar no que significa um método? Eu vou te falar o que eu entendo por método, e é a premissa que eu estou usando aqui durante toda a nossa aula, enfim, todo o nosso evento. O método é um passo a passo, replicável, para você ter um artigo ágil, com qualidade e retenção em até 10 horas. Então, você vai escrever esse artigo com agilidade, qualidade e retenção em até 10 horas. Por quê? Porque ele é um passo a passo replicável. Por isso que, quando você domina o método Win10, você faz outros Win10 com muita facilidade, porque ele é um passo a passo replicável. E muitos acadêmicos não fazem ideia do procedimento que eles adotaram para escreverem seus artigos. Em sendo um método replicável, você pode sempre fazer um Win10 nos seus artigos, nos seus textos futuros, porque é só seguir a mesma lógica, é só seguir a mesma sequência. E, sendo um passo a passo, isso quer dizer que você, ao usar o método Win10, você tem que tomar certas decisões e adotar certas ações. Se você toma essas decisões mal, ou se você adota mal certas ações, você não vai fazer um Win10, ou você vai fazer um Win10, mas ele não vai ter qualidade, ou você vai fazer um Win10, ele vai ter qualidade, mas não vai ter retenção. Para você assegurar que você vai ter um texto de alta qualidade, você tem que decidir bem, com base no passo a passo do método. Porque se você pensar, devem ter pessoas que falam, que escrevem artigos em menos tempo por aí, mas elas conseguem replicar agilidade, qualidade e retenção? Eu diria que não. Eu diria que, na maioria das situações, elas conseguiram fazer uma vez e não conseguem repetir isso múltiplas vezes com agilidade, qualidade e retenção. A boa notícia é que você deve ter reparado que o método Win10, ele se molda a sua vida, a sua rotina, a sua realidade. Ele não é um método que foi descoberto para a pessoa parar a vida dela. Pelo contrário, é um método que foi descoberto para a pessoa continuar a vida dela e, ao mesmo tempo, produzir excelentes artigos. Agora, quando você alcança um Win10 auditado por mim, você recebe um prêmio, você recebe
um troféu, chamado Troféu 1 em 10. Esse troféu eu mando para sua casa para você celebrar essa conquista incrível, auditada em todas as fases que você fez, inclusive o conteúdo do artigo, e é uma maneira de eu reconhecer essa conquista maravilhosa que você teve. Eliane Dias, que é mestranda, e as áreas dela são Secretariado Executivo, Administração e Teologia. Leila Arantes, que é graduada em Letras e em Direito. A Aparecida Gomes, que é graduada em Letras. Rosemary, que é mestre em Odontologia. A Jânia Almeida, que é especialista, né, e a área dela é da Pedagogia. Maria Alice, que é doutoranda, e a área dela é de Educação Física. Maria Nacelha, que é mestre, e a área dela, né, as áreas dela são Libras, Teologia e Ciências Biológicas. Janilton, queridíssimo, mestre, e as áreas dele, Geografia, Ciências Biológicas e Pedagogia. Juliane, né, que é doutoranda, e a área dela é de Ciências Farmacêuticas. Gildevan, que é doutor, área de Ciências Biológicas. A Lene, que é doutoranda, área de Comunicação Social. A Mércia, que é doutora da área do Direito. A Márcia, mestranda, que é da área do Direito da Comunicação Social. Celso, graduando, Psicopedagogia e Libras. Leon, que é mestre da área de Ciências Biológicas. Alessandra, doutora de Agronomia. Antocleia, que também é doutora de Filosofia. E Daiane, mestranda de Pedagogia. E não para, olha só, não para. Olha quantas pessoas de áreas diferentes, titulações diferentes. A Diene da Nutrição, ela é doutoranda. O Cícero de Ciências Biológicas é mestre. A Karina, que é doutora, e ela é da área de Pedagogia. A Alessandra, mestre de Pedagogia. Luciana, especialista, ela é de Economia Doméstica e Pedagogia. Ana Alice, graduada, é de Filosofia. E você pode, inclusive, ver o memorial do IN10, em que eu tenho a honra de consolidar todas as pessoas que alcançaram o IN10 auditadas por mim, pessoas que receberam esse reconhecimento, esse selo de que fizeram o IN10, aqui em filipeascenso.com/1in10. Você pode conhecer as histórias e muito mais, né? E até aprender, né, com dicas e estratégias que cada uma dessas pessoas trouxeram aí. Nós temos mais de 100 resultados catalogados por lá. E depois de treinar tanta gente, eu posso afirmar, se você faz parte de um dos 3 grupos que eu vou te mencionar, você tem mais chances de alcançar um IN10. Isso quer dizer o seguinte, estatisticamente, se você se relaciona com um desses grupos, se você tem características de um desses grupos, você tem altas chances de escrever um artigo de qualidade em até 10 horas do zero. Mas você precisa saber onde você está em cada um desses grupos. Quais características você tem que você tem mais se aproximam de cada um desses grupos. Porque cada um deles tem trilhas diferentes, que você pode seguir com o mesmo método. Então, o método é um só, mas você tem trilhas diferentes para seguir em cada um dos grupos. Isso quer dizer que, quanto melhor você entende em qual grupo você está, melhores são as chances de você alcançar um IN10. Então, eu vou te explicar direitinho o que é cada um desses grupos para você tomar a sua decisão de qual que você está mais relacionado. Vamos dar uma olhada. Então, o primeiro grupo de pessoas que estatisticamente tende a alcançar um IN10 é o grupo de externos. Eu chamo de externos, né? Quem é o externo? Vamos ver se você se enquadra nele. É aquela pessoa que está fora do mundo acadêmico. Isso ocorreu, por exemplo, porque ela nunca imaginou desenvolver a escrita acadêmica ou adiou esse projeto. Então, é externo no sentido de que está fora desse mundo acadêmico, do cotidiano acadêmico. Agora, essa pessoa tem certas características. Eu fiz um download de todas as pessoas externas que fizeram o IN10 e eu vi essas características nelas, né? Primeiro, uma pessoa que tem uma trajetória incrível, uma trajetória de vida, uma trajetória familiar, uma trajetória pessoal, uma trajetória profissional incrível, 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 incrível. Sabe daquelas pessoas inspiradoras? Pois é, aquelas pessoas que você olha assim e você fala, parabéns, hein? Você, de fato, é a pessoa. Né? Então, essa é uma característica muito interessante desse público, né? Outra é uma pessoa que tem como característica que ela sabe que pode fazer mais, né? Ela sabe que ela pode ir além, mas em função de certas coisas que aconteceram na vida dela, ela não fez naquele momento anterior, mas ela sabe que ela pode ir além. E a terceira característica é que ela não se define pela idade. Ela não deixa que as pessoas rotulem ela pela idade.
ela se recusa a ser rotulada, e em geral rotulada e diminuída em função da sua idade. Pelo contrário, ela chega e fala, e daí? Eu estou no meu momento de retomar esse projeto ou de iniciar esse projeto de escrita acadêmica e eu vou fazer. Em geral, são essas as características. Mas ela também tem desafios, né? Em geral, esse grupo externo, né, das pessoas que fizeram o IN10, essas pessoas têm dificuldade em escrever academicamente, né? E aí elas tomam contato com o método IN10 e abre o clarão para elas, né? Mas no início elas têm dificuldades em escrever academicamente. Elas sabem escrever, mas não do jeito acadêmico. Elas têm dificuldades em publicar, né? E isso está muito relacionado à primeira questão. Se você tem dificuldade em escrever, você vai passar também a ter dificuldade de publicar. É algo que um IN10, quando você tem um artigo de alta qualidade, de alta retenção, passa a não ser um problema. E ela passa a ter também dificuldades em escolher artigo alinhado com a sua realidade. Ela passa a não conseguir, de uma maneira tão evidente, escolher a modalidade de artigo que funciona. Ela, às vezes, até vê no Google, vê em livros, aí vem conteúdos da internet que o professor copiou de um livro, estrutura do artigo. Ela vê aquela estrutura e não tem nada a ver com o que ela quer produzir ou com o que ela pode produzir. Então, ela vê que esses conteúdos que tem por aí não ajudam em nada, tá? E ela, então, tem essa dificuldade de escolher o artigo mais alinhado com ela. É uma comunicação de pesquisa, é um relato de experiência, é um artigo teórico, é um ensaio, é uma revisão sistemática, é uma revisão integrativa. Isso, ela está relativamente perdida pelos conteúdos que ela vê por aí na internet. E o que move essa pessoa? Em geral, ela quer resgatar essa chama que foi adiada, essa chama que tem dentro dela, que nunca saiu dela, de iniciar a sua trajetória no mundo acadêmico produzindo. Ela quer atingir conquistas, né, como aprovações em mestrados, aprovações em doutorados, em pós-doutorados, que algum motivo ela deixou pelo caminho. Né? Ela quer ter publicação, ela quer iniciar a sua carreira acadêmica. E essa pessoa, em geral, né, pelas entrevistas, o IN10 eu vejo muito isso, ela busca eternização. E tem várias maneiras da gente eternizar algo, mas uma delas é quando a gente bota lá o nosso livro publicado, o nosso artigo publicado, né? É lindo a gente ver assim a capa de um livro e tem lá o nosso nome, a última edição da revista e está lá o nosso nome. Isso é eternização. Ela está preocupada em deixar algum legado pelo conhecimento que ela tem. Agora, ela enfrenta obstáculos, né? Ela enfrenta obstáculos. Será que está cedo demais para entrar no mundo acadêmico? Eu sou muito jovem. Será que está tarde demais para entrar? Muita gente diz que eu já passei da idade. Ela também tem um outro obstáculo, que ela não tem mestrado ou não tem doutorado. Então ela fica, poxa, falaram para mim que só publica quem é mestre, quem é doutor, e ela contaram essa mentira para ela. E ela não tem segurança e direcionamento. Então, esse é um perfil que, quando encontra o método IN10, clarão acontece. Esse foi o exemplo que a gente vai ver aqui. Eu travava, não conseguia escrever muito, às vezes eu também ficava procrastinando até na própria leitura. Quando eu vi, eu fiquei assim um pouco na dúvida, eu vou confessar que eu fiquei na dúvida, né, até porque assim, a gente sabe que receita, eu acho assim que não existe uma receita pronta, né, mas existe um pouco do método que é oferecido e também da dedicação daquele que está se propondo a esse desafio, né, que inclusive é uma das coisas que eu vi muito forte em você, né, e uma coisa que me fez também acreditar, assim, geralmente a gente vê essas lives uma coisa muito formal, e aí quando eu vi você na sua simplicidade, então assim, isso aí já foi depositando uma certa credibilidade na sua pessoa em relação a quando eu vi, né, e eu disse, não, eu vou arriscar, de repente é por aqui mesmo que vai dar certo, né, estou conseguindo me organizar melhor, né, ler mais, e também estou conseguindo fazer algo que eu não, assim, para minha monografia eu era um Deus nos acuda, para me escrever uma letrinha ali, sair do branco da tela do hoje, meu Deus, eu sofri demais. Eu estou tendo essas luzes, graças a Deus, de conseguir sair da tela em branco, escrever, e aqui, hoje eu estou podendo apresentar para vocês a minha conquista ao fazer o IN10, logo na primeira tentativa, viu, gente? Então, o método funciona mesmo, viu? O segundo grupo é o que eu chamo de internos iniciantes ou em desenvolvimento. Se você faz parte desse grupo, você tem altas chances de alcançar um IN10. Olha só, é quem está dentro do mundo acadêmico, na graduação, no mestrado, no doutorado, mas se sente relativamente perdido, inseguro ou sem resultado. Então, quais são as características das pessoas que fizeram o IN10 e vieram desse grupo? São pessoas que têm uma fome de fazer dar certo. As
pessoas estão comprometidas em entregar o seu projeto de pesquisa, seu TCC, sua dissertação, sua tese, com qualidade. Elas não querem fazer nas coxas, elas não querem fazer de qualquer jeito, não querem o jeito fácil que às vezes a gente encontra aí na internet. Elas querem comprometimento, elas têm comprometimento. E elas têm essa chama acesa para oferir os benefícios da titulação. Elas não só estão pensando em se tornarem mestres, doutoras, por exemplo, né, em escreverem artigos, elas também estão comprometidas em terem benefícios, né, a oferirem benefícios. Que benefícios? Você vai ver aqui. Quais são os desafios mais comuns? A pessoa sabe escrever, mas intuitivamente, ela não tem um método, um passo a passo replicável. E ela acaba que perde muito tempo, a vida está passando e ela está ali. Ela já tentou até ler livros de metodologia, livros de escrita acadêmica, já teve até aulas, já procurou conteúdos por aí e simplesmente não ajudaram em nada. Por quê? Porque as pessoas ensinaram nas aulas o que elas leram no livro, e o livro ensina, em geral, classificação. Ele não ensina você a escrever, ele te ensina classificações, tá? Ele é um acadêmico. E essa pessoa, ela tem como desafio também voar em círculos sobre o tema e não avança. Ela fica lá, eu vou escrever sobre, e ela fala o tema, e fica voando no tema, e aquilo não faz ela avançar. O que move essa pessoa? Primeiro, tudo dá certo com o orientador do TCC, do mestrado, do doutorado, porque às vezes é uma relação muito complicada, às vezes é uma relação de tensão muito grande. Então, essa pessoa também está preocupada com isso, ó, tem que dar tudo certo ali. Ela também quer alavancar a sua produção acadêmica para ter remuneração. Remuneração no sentido amplo, pode ser uma bolsa de produtividade, pode ser uma bolsa lá no seu mestrado, no seu doutorado, na sua graduação, até de iniciação científica, pode ser conseguir melhores oportunidades como pesquisador, como consultor, ser contratado em universidades públicas e privadas, remuneração. Aliás, tem boleto para pagar, todos nós, enquanto acadêmicos, temos boletos para pagar. E a produção acadêmica é uma forma absurdamente eficiente de você aumentar a sua remuneração, né? Eu diria que, em muitos casos, é o principal critério. E atingir conquistas antes que a competição aumente. A competição não vai ficar mais tranquila. Tem muita gente que hoje já domina o 1 em 10, tem muita gente que hoje está oferindo os benefícios do 1 em 10. Então, é aquela história, quem chega primeiro bebe água limpa. E essa pessoa que está nesse grupo 2, ela vai para o 1 em 10 justamente por conta disso. Se eu posso dominar uma arte de escrita acadêmica ágil, de qualidade e de retenção, isso é uma grande oportunidade para mim. E eu tenho que dominar isso antes que os outros dominem. Porque se você não dominar, o concorrente vai dominar. Então, é algo que é melhor você saber. Os obstáculos que ela, em geral, tem é que ela não tem o apoio que deseja na universidade, por algum motivo, né? Não tem o apoio que deseja, sabe? Às vezes por uma questão de escassez, às vezes que os professores não compartilham tanto como foi comigo. Enfim, ela não tem o apoio que deseja. Às vezes do próprio orientador. Ela acredita de verdade naquela mentira de que é para ter dor, de que escrita acadêmica é para doer, que escrita acadêmica é para ser sofrida, né? Até sofre preconceito, muitas pessoas do grupo 2 sofrem preconceito dentro da universidade por conta da sua titulação, né? Não, acadêmico tem que sofrer, quem nunca escutou isso? Não, acadêmico tem que ter qualidade de vida, né? Orgulhar do sofrimento, isso é sadio, masoquismo. No mundo acadêmico, você tem que ter qualidade de vida. E ela tem um outro obstáculo, que é a imprevisibilidade financeira. Pelo fato dela não ter uma produção acadêmica tão sustentável, ela fica com o calo da imprevisibilidade financeira muito maior. Quando você está nesse grupo e você domina 1 em 10, olha só esse exemplo do que acontece. Nessa parte acadêmica, como eu estou entrando, né, praticamente agora, porque o meu foco sempre foi muito profissional, ainda tinha, assim, aqueles tabus, né? Oh, mas eu não sou doutora, eu não sou nenhuma assumidade na minha área. E aí a gente aprende que tanto 1 em 10 como qualquer atividade na área acadêmica, você não precisa ser doutor, você não precisa ser mestre, né? Você pode ser um graduando e você consegue ir lá e fazer. Então, assim, eu comecei a me arriscar mais, né? Participar mais de eventos, submeter artigos, participar de um envio de pôsteres, enfim. Essa parte de você ganhar mais confiança na questão acadêmica, né? E se desenvolver academicamente, né? Não ter medo. Você está ali como qualquer outro profissional. Se você escrever o seu artigo, se você sabe sobre o que você vai falar, você pode ir lá e fazer. E agora nós temos o nosso último grupo de pessoas que estatisticamente têm altas chances de alcançar 1 em 10. Os internos consolidados.
Quem são os internos consolidados? É quem já está dentro do mundo acadêmico com um bom posicionamento, mas quer novas conquistas e ou qualidade de vida. Às vezes a pessoa já tem posicionamento, mas não tem qualidade de vida. Ou então ela já tem posicionamento, mas ela tem um teto ali que ela não conseguiu furar de novas conquistas. Então, são os internos consolidados. Vamos ver as características, né? É uma pessoa comprometida, mas está cansada. Está cansada de enxugar gelo, está cansada de, às vezes, ter uma carreira de 10, 20, 30 anos no mundo acadêmico e não sai daquilo, ela chegou no teto dela. E para superar o teto, ela precisa de um método. É uma pessoa que, em geral, estatisticamente, ela quer fazer coisas que ama, ela já está cansada também daquela burocracia universitária, de relatórios e de reuniões. Ela está a fim de fazer o que ela ama e ela quer qualidade de vida. Em geral, ela já tem até netos, já tem filhos, já tem família, casou e, sabe, ela está numa outra vibe. Ela não quer viver para frente do computador. Ela quer qualidade de vida. E ela tem desafios, né? Ela sabe escrever, é óbvio que ela sabe escrever. Ela já é uma interna consolidada, ela já produziu até algumas coisas, ou muitas coisas, mas não necessariamente em até 10 horas com qualidade e repetidas vezes. Ela não domina a escrita acadêmica ágil de qualidade e retenção. Ela se sente, inclusive, solitária. E é complicado pedir ajuda. Quando você é um interno consolidado, se você pede ajuda para a pessoa errada, se você demonstra fraqueza, essa pessoa depois usa contra você, ela diz que você não é isso tudo, enfim, tem várias coisas que acontecem ultra complexas no cotidiano universitário que fazem com que o interno consolidado ele se sinta muito só. Isso, e muitos, inclusive, muito tristes, né? Deprimidos, porque não podem compartilhar suas fraquezas, suas dores, suas questões, né? E ela está com o desafio de que o corpo e a saúde vale mais do que lidar com os problemas do mundo acadêmico. Então, ela está preocupada com outras coisas e não ficar com aquelas coisas que, às vezes, a gente passa no mundo acadêmico que não são tão boas, né? Inclusive disputas, competições. O que move essa pessoa? Ela quer alavancar sua produção acadêmica, ela quer ter mais produção acadêmica, mas ela também não quer mais ficar naquele microgerenciamento de relatório, de reunião. Ela quer focar mais em resultado, em reconhecimento, e menos em gerenciar, que é o que consome boa parte da energia dela. Ela quer ter mais tempo para hobbies, para família, para outras coisas. E ela tem como obstáculos para chegar nisso o quê? Ela continua, apesar de escrever, com dificuldades em planejar seus textos, tem dificuldade, continua tendo essa dificuldade, sempre uma tortura para planejar o texto, para o texto sair, né? Está revisando muitas vezes, já não consegue ver qual é o problema. Ela tem receio ou vergonha de pedir ajuda, e aí ela precisa de uma comunidade, ela precisa de um GPS auto-aplicável, ela precisa de um método que ela possa fazer sozinha, né? Sem depender de ninguém. E um outro obstáculo, ela tem que liderar equipes e pessoas, grupos de pesquisa, orientando. E se ela não tem competência e habilidade de escrita ágil, de qualidade e retenção, ela não consegue fazer com que seu aluno tenha. E aí o que acontece? Ela passa a enxugar gelo dela própria e dos alunos. Então, em geral, os internos consolidados que alcançam 1 em 10, eles, né, nessa minha pesquisa qual e quant aqui que eu fiz, ele tem essas características, né? E, quando você alcança 1 em 10, a vida fica bem diferente se você é um interno consolidado. Olha só. Cada profissional vai desenvolvendo o seu próprio método, né? Mas quando a gente vê um método tão estruturadinho como o teu, no GPS, a gente se sente melhor e vai afinando muitos instrumentos aí que a gente já tinha. 3 grupos de pessoas que estatisticamente têm mais chance de alcançar 1 em 10. E observa que você pode ter características dos 3 grupos, tá? Isso daqui não é um modelo fixo, mas ênfases diferentes para te ajudar a entender onde você está e qual trilha você precisa adotar para chegar no seu 1 em 10. E não tem problema se você tem características dos 3 grupos, né? Eu te entendo, até porque eu já fui dos 3 grupos. Ao longo da minha trajetória acadêmica, eu já fui dos 3 grupos. E como professor, eu treino milhares de pessoas que estão nos 3 grupos. Inclusive, me conta aqui, nessa aula, aqui embaixo, se você é do externo, do interno iniciante ou em desenvolvimento, ou se você
é do interno consolidado? Me conta aqui, é importante para eu saber, até para eu continuar minhas pesquisas, né, e poder produzir conteúdos que te ajudam de acordo com o seu momento, de qual trilha você precisa pegar. Observa aqui, o que une esses 3 grupos? O que faz com que, sabe, eles tenham como principais dores? Bom, eles perdem muito tempo, e não só perdem muito tempo, mas têm a sensação de que perdem muito tempo. Porque tem gente que perde muito tempo, mas está em negação. Não tem a sensação de que perde e que acha que tá tudo bem. Então, eles perdem muito tempo, têm a sensação de que perdem muito tempo. Eles perdem qualidade de vida e têm a sensação de que perdem qualidade de vida. Estão lá com aquela coisa de enxugar gelo. Eles não sabem fazer uma autoauditoria, eles não têm um GPS, como é o método IN10, um passo a passo replicável, para fazer autoauditoria. Eles têm contato com isso quando eles vão para o método IN10. E eles não querem mais isso. Eu acho que ninguém deseja mais os obstáculos que eu coloquei aqui, os desafios que eu coloquei aqui. Mas eles não só não querem mais esses desafios e obstáculos, mas eles estão comprometidos em mudar. Eles têm muito claro o dia do chega. E eu espero sinceramente que esse nosso evento ele represente, simbolize o seu dia do chega. Agora, por que é possível escrever um artigo de qualidade em até 10 horas? Você viu que o IN10, então, para esses 3 grupos, ele funciona muito bem. Porque quando você tem graduandos a doutores de áreas totalmente diferentes no mundo acadêmico, o que você precisa para desenvolver esse modelo é o quê? É você ter um idioma comum, um passo a passo replicável e um passo a passo que te garanta 3 propriedades. Existem 3 propriedades para o método 1 em 10. E essas propriedades eu já até antecipei para você e você talvez não tenha percebido. Agilidade, qualidade, retenção. Não é somente escrever mais rápido. É escrever mais rápido, melhor e de maneira mais persuasiva. Rápido, melhor e com persuasão. Isso é possível com o IN10 para esses 3 grupos. E por isso, alcançar um IN10 vale muito mais do que escrever um artigo em até 10 horas. Você já observou isso? Quando você domina essa arte, você tem uma escrita replicável que você vai usar em diversos outros textos científicos. Vamos então olhar agora para cada uma das propriedades. Vamos começar pela agilidade. O que é agilidade, Felipe? Para o método IN10, agilidade é escrever mais em menos tempo. Ponto. E por que isso é possível para um IN10? Escrever mais em menos tempo. Pensa comigo. Entenda o conceito de produtividade. Produtividade é basicamente empenho versus desempenho. Ou seja, num empenho X, vamos supor, de 1 hora, quanto que eu tenho de desempenho, quanto que eu tenho de resultado. E aí é que entra o X da questão. Muitos acadêmicos não têm noção da sua produtividade. Não têm noção para saber se quando eles sentam para escrever durante 1 hora, em média, quanto que isso dá de resultado. Você já pensou sobre isso? Você que está aqui assistindo essa aula, você já pensou se durante 1 hora, sua próxima hora de escrita, quanto que você vai ter em termos de resultado em média? Quanto que você progride em média? Bota aqui, por favor. Coloca aí. Eu quero saber se você tem uma noção exata ou aproximada de quanto que você progride em termos de escrita durante 1 hora, por exemplo. Isso é empenho. Quando você não domina seus números, quando você não sabe quanto de empenho você precisa para um determinado desempenho, vamos supor, quanto de empenho eu preciso para escrever um artigo científico, você provavelmente está deixando tempo, energia, cansaço, humor na mesa. Tem uma máxima na administração que diz: o que não é medido não pode ser administrado. Então, se você não sabe qual é o seu desempenho durante um tempo X, você não tem como administrar a sua evolução, como que você vai ser melhor. E eu comecei a descobrir dentro do método IN10, com base nas minhas pesquisas, com base em tantos alunos que já alcançaram o IN10, enfim, e a minha própria experiência e desses treinamentos, o fato é que existe um tempo ótimo para a escrita acadêmica. É aquela história, pensa num bolo, você vai fazer o bolo. Aí tem gente que vai falar assim, não, o bolo para ficar bom tem que assar durante 1 ano. Não tem esse argumento? Bolo para ficar bom tem que assar durante 1 ano. Pelo menos no mundo acadêmico existe isso. Né? Artigo científico você tem que escrever durante 1 ano, durante 6 meses, né? E não faz sentido, tá? Não existe uma relação entre tempo e qualidade.
O que existe é o seguinte, existe um tempo ótimo para a escrita acadêmica. Um tempo que, se você aproveitar o máximo dele, você provavelmente terá um artigo de qualidade e retenção. Se você passar desse tempo, ele é ladeira abaixo. Então, eu quero te mostrar isso mais claramente. Eu vou tentar ser o máximo descritivo aqui, porque temos colegas que estão assistindo esse encontro que têm algum desafio de visão. Então, eu vou tentar ser o mais descritivo justamente para ajudar esses colegas a entenderem. Estou mostrando aqui um gráfico de tempo ótimo, em que basicamente eu apresento uma distribuição normal, para quem é da estatística. A distribuição normal, ela é uma distribuição cujo centro, né, um gráfico em linha, cujo centro é o mais alto, é a linha mais alta. E ela é como se fosse uma ladeira, cuja linha mais alta é o centro, e depois ela desce. E esse gráfico, ele é um gráfico que mostra, na parte linha, na parte horizontal, tempo, ou seja, quanto mais para a esquerda, menos tempo, quanto mais para a direita, mais tempo. E ele também, na coluna, ele mostra a qualidade do texto. Quanto mais para baixo, menos qualidade. Quanto mais para cima, mais qualidade. Tá? Então, sendo bem descritivo aqui para ajudar os nossos colegas que não têm a possibilidade de verem essa exposição, o que acontece? O tempo ótimo, ele ocorre quando você, no ápice da qualidade do texto, consegue encerrar o texto. E como que você, então, garante isso? Quando você, no tempo ótimo, tem agilidade, qualidade e retenção. É esse o conceito, é muito simples. Não precisa arregalar o olho, tá? É muito simples o conceito. Se você escreve antes, se você termina antes do tempo ótimo, provavelmente você terá um texto incompleto. Se você termina o texto depois do tempo ótimo, provavelmente você terá um texto viciado, com erros que você nem consegue mais identificar. Então, eu comecei a ver que nessa questão da agilidade, quanto mais você finaliza o seu texto, o seu artigo, no tempo ótimo, na ascendente dele, lá no topo dele, dentro da curva, maiores são as chances de você não somente ter agilidade, mas ter qualidade e retenção dentro do seu texto. Então, é essa ideia que está por trás do tempo ótimo. E é isso que vai garantir com que você tenha o máximo de desempenho num dado empenho X. Mas, para o momento, você só precisa entender isso. Mais para frente, eu vou te dar mais exemplos sobre tempo ótimo e como que você está perdendo muita energia, às vezes sem saber. Agora, o que impede você, então, de ter essa clareza em relação ao uso do seu tempo, à sua produtividade, a alcançar o tempo ótimo e você tem um artigo incompleto ou um artigo viciado? Provavelmente é porque você joga futebol sem contar os gols. O que é isso, Felipe? Jogar futebol sem contar os gols? O time, ele precisa saber seus números e ganha quem marcar mais gols. Você imagina uma partida de futebol que ninguém está contando os gols. Você imagina uma partida de futebol que as pessoas não sabem quanto está. Ninguém está contando. Não faz nenhum sentido. Para você saber quem ganhou, alguém tem que contar os gols. E é assim que a gente faz na nossa escrita acadêmica. A gente escreve sem parâmetro de produtividade. A gente joga futebol sem saber de desempenho algum, né? E aí, quando a gente escreve sem parâmetro de produtividade, a gente não sabe quanto tempo a gente demora, a gente não sabe quanta energia a gente precisa investir, a gente não domina os nossos números, você não sabe se você está melhorando o seu desempenho, você não sabe o que você precisa fazer para melhorar ainda mais o seu desempenho. E o pior, te falaram que produtividade no mundo acadêmico é coisa ruim, é coisa do demônio, mas na verdade você está deixando o tempo na mesa, porque você não sabe quanto que você está tirando de desempenho do tempo que você destina àquilo. E aí o que o seu cérebro faz? Ele cria uma ficção para justificar a perda de energia e para justificar que você está empacado no lugar. Quando ele diz que estou lapidando o texto, não. Texto não tem que ter tempo, porque a gente lapida, a gente vai, a gente faz, eu tenho que revisar 1000 vezes. Aí o que acontece? Você passou do tempo ótimo, você está ladeira abaixo, você está viciando sua leitura. Quantas vezes você já não escreveu um texto que tinha erro gramatical e você não notou? Não é porque você não sabe português, é porque você já leu e releu tantas vezes que já era.
Você fica revisando o texto ao invés de progredir, porque o teu cérebro sempre vai preferir que você procrastine ao invés de avançar. E como você não domina os seus números, você não tem noção se você está deixando muito tempo, muita energia, muito humor na mesa. Então, isso é muito grave. Agora, vamos fazer um teste? Olha só. Ó, faça esse teste aqui comigo e coloca aqui embaixo, tá? Como você mede seu tempo de escrita? Horas, dias, meses. Mas responde com sinceridade, com coração. Esse é importante, porque é o seu primeiro passo nessa jornada para escrever artigos com agilidade, qualidade e retenção. Então, como que você mede seu tempo? Bota aí, horas, dias ou meses. Agora bota embaixo, como você mede a sua escrita? Palavras ou páginas? Páginas ou palavras? É importante você responder isso, é importante você ter essa resposta. E, ó, não importa a sua resposta agora, porque ao longo do nosso evento, você vai saber como resolver esse negócio. O que importa é que você tenha uma resposta, para você saber que você provavelmente não está cuidando do tempo ótimo de escrita do seu artigo. Inclusive, ao longo das aulas, eu vou te falar o gabarito ideal. Então, posta aqui, você está dando o seu primeiro passo e ao longo das aulas você vai ver como que, dependendo do jeito que você mede o tempo e como que você mede a sua escrita, você aumenta as chances de estar mais próximo do tempo ótimo e, portanto, alcançar agilidade, qualidade e retenção. E sabe qual o prejuízo de você não ter parâmetro de produtividade, você não saber quantos gols você marca, enfim, você não saber nada disso? É que você está no escuro, você não sabe se está melhorando. E agora imagina se você tem um prejuízo de 1 hora por semana. Ao longo de um ano, né, vamos colocar aqui 52 semanas, você tem um prejuízo de 52 horas. Se você deixa 1 hora por semana na mesa, você tem 52 horas no ano. É muita hora, é muito tempo que você perde. Olha o cansaço que você tem. O prejuízo pode ser exponencial. Isso porque eu estou considerando 1 hora. Tem gente que deixa 1 hora por dia, 2 horas por dia, que não sai do texto. Agora, quando você domina a agilidade, os benefícios são bem claros, né? Você passa a dominar seus números. Então, quanto tempo eu preciso para escrever um artigo? Eu já sei. Quanto tempo eu preciso me dedicar para sair um texto de alta qualidade? Eu já sei. Isso tem um valor absurdo. Você economiza energia. Você se sente produtivo, você se sente bem, você foca aqui em legado, em comemorar suas conquistas, comemorar seu nome no livro, comemorar seu nome na revista, apresentar no congresso, você se concentra em fazer uma apresentação melhor, você passa a ter mais qualidade de vida, a se concentrar com a sua família, maratonar Netflix, seja lá o que você escolhe com liberdade, e não você ficar preso no Word, sem avançar. E quando você domina esse pilar da agilidade, essa grande propriedade da agilidade, o que acontece? Foi uma felicidade imensa porque não houve sofrimento. Eu fui fazendo tão devagar esse artigo e com muito mais velocidade. Eu não sei te explicar muito bem essa lógica, mas assim, foi suave, mas foi no menor tempo que eu fiz até então a escrita de um relato completo, né, com tudo, no ponto de publicar. Além dessa propriedade chamada agilidade, você tem uma outra propriedade do 1 em 10, que se chama qualidade. De que adianta você escrever um texto em até 10 horas que é uma porcaria? Não faz sentido. Então, o que é qualidade para o método 1 em 10? É você escrever melhor com uma sequência validada. Você escrever melhor com uma sequência validada. E por que isso é possível no método 1 em 10? Por que é possível ter qualidade? Olha, existe essa falsa associação no mundo acadêmico de que para ter qualidade tem que ter tempo. Então, se você demorar 6 meses, vai ter mais qualidade. Isso não faz o menor sentido. Qualidade tem a ver com você saber decidir certo e planejar certo. Você pode demorar todo o tempo do mundo. Se você não tem um GPS, se você não tem critérios de decisão exatamente do que fazer, como fazer, não adianta de nada. O processo é que te garante qualidade e não o tempo que te garante qualidade. Se você decide certo e planeja certo, e você está na curva ascendente do tempo ótimo, você está num contexto de qualidade. E aí, não tem nada a ver com o tempo. O que importa é a sequência. Pensa num telefone. Se eu alterar a sequência do telefone, eu consigo ligar para a pessoa que eu quero? Não. Se o telefone começa com 9 e o último número é 8, eu falo assim, não, hoje eu vou colocar o 8 primeiro,
o 9 vai para o final. Eu não vou chegar onde eu quero. É a mesma coisa aqui no 1 em 10. Para você alcançar a qualidade, que é o que você quer, você precisa ter uma sequência. E uma sequência que seja replicável. Uma sequência que seja simples, até porque você pode ser da física, você pode ser da biologia, você pode ser da engenharia, você pode ser do direito, das letras, da sociologia, e ela tem que funcionar para você. Para isso, a simplicidade importa. É uma sequência que funciona para qualquer pessoa, para qualquer área do conhecimento, para qualquer momento. É a sequência que garante qualidade. Porque ela já foi testada e retestada um monte de vezes, milhares de vezes. E é o teste de resistência dela. É o fato dela permanecer com tantos artigos publicados que faz com que ela te traga qualidade. E não você ficar na frente do computador. Tem até uma comparação. Se tempo gasto em algo significasse que você vai ter mais destreza naquele algo, então todo motorista de táxi poderia ser um piloto de Fórmula 1. Ele passa o dia inteiro no táxi, então ele provavelmente pilota melhor do que um piloto de Fórmula 1. Tenho certeza que o piloto de Fórmula 1 passa menos tempo no carro do que o taxista. Agora, por que não é assim que funciona? Por que não é o tempo dispendido para uma atividade? Porque eles estão com estratégias diferentes, sequências diferentes, métodos diferentes. O método para se tornar um piloto de Fórmula 1 é diferente do método para se tornar um taxista. E quando você joga fora, desconsidera o papel do método para a qualidade, você fica focado em tempo, você está no caminho errado. O que vai te trazer qualidade é justamente método. Vamos voltar aqui para a escrita acadêmica e o nosso tempo ótimo, que eu vou te ajudar a entender visualmente como que isso funciona. Vamos lá, estamos aqui de volta no nosso gráfico aqui do tempo óptimo e eu vou tentar também ser o máximo descritivo possível em respeito, em consideração aos nossos colegas que têm dificuldade de visão. Vamos lá, existe a escrita sem planejamento. Escrita sem planejamento. E esse é o cenário otimista, galera. Revisando que na linha horizontal temos o tempo no nosso gráfico. E na linha vertical nós temos a qualidade do texto. E o tempo ótimo é o topo, né? É o lado mais alto do nosso gráfico. É ali que você tem o máximo de agilidade, qualidade e retenção para o seu texto. Então, em geral, como é que é o cenário otimista? A pessoa faz umas leituras, ao longo da escrita ela está fazendo leitura. Está fazendo leitura e está rascunhando ali. Então, ela já está misturando leitura com escrita, ações de leitura com ações de escrita. Então, ela já está gastando a energia dela com leitura ao mesmo tempo em que escreve rascunho. Ela também está fazendo pesquisa ao longo desse momento, ou então é o inverso, ela está fazendo pesquisa e está fazendo leitura concomitante a rascunhos preparatórios do artigo dela, ou seja, ela já está escrevendo ali de alguma maneira, mas ela está predominantemente lendo ou pesquisando. Ela está misturando ações que não devem ser misturadas, porque elas só vão te consumir tempo e elas vão toda hora mudar o rumo do seu artigo, porque você não planejou antes o artigo. Então, o artigo ele é uma salada de frutas. E aí, quando ela chega no ápice, que deveria ser o momento em que ela está finalizando o artigo, porque o ápice seria o tempo ótimo para agilidade, qualidade e retenção, ela começa, de fato, a trabalhar no artigo e revisando o tempo inteiro. Ao invés de ir para o capítulo 2, ela volta para o capítulo 1, fica revisando. E aí começa a cair, né? Aí ela começa a adotar diversos outros procedimentos que fazem com que ela caia em termos de qualidade. Por quê? Começa a ler mais coisas, aí começa a alterar o que já tinha sido feito antes, tudo isso por falta de planejamento, por falta de método. E aí revisa de novo, e depois faz pesquisa, e depois escreve uma versão parcial do artigo, que é um Frankenstein, que é aquilo que ela queria escrever inicialmente, não faz o menor sentido com o que está agora no artigo. Aí depois ela continua fazendo novas leituras e faz revisão, e ela tem a versão final lá embaixo. Ela gastou tanto tempo que a qualidade dela está lá embaixo. Está lá embaixo. Então, ela não adotou ações antes do tempo óptimo que garantiriam agilidade, qualidade e retenção. E mais, como ela ficou procrastinando, lendo, relendo o tempo todo, ela perdeu em qualidade e retenção. Agilidade nem se fala. Esse é o cenário otimista. Agora, o cenário de muitos acadêmicos nem é esse. O cenário de muitos acadêmicos é esse aqui. De muitos acadêmicos. Né? Para quem não está podendo enxergar,
Basicamente, ao invés de eu aumentar o número de ações que deveriam ser feitas antes da escrita, após o tempo óptimo, eu estou aumentando o número de ações que deveriam ser antes da escrita, antes do tempo óptimo. Então, eu tenho antes do tempo óptimo e depois do tempo óptimo uma infinidade de ações. Muitas delas deveriam ser feitas antes de você começar a escrever. E aí você tem leitura, pesquisa, escrita, revisão, escrita, pesquisa, leitura, escrita. Quando era o cume lá, né, o topo, quando é o momento de você chegar, você ainda está nessa coisa de produção de dados, análise de dados, tendo que ler mais artigo, e mudando seu texto, e fazendo, e acontecendo aquela confusão. E aí você continua revisando, aí começa a cair de novo, até você ter uma versão final, que é um Frankenstein. E o pior, com agravantes. Você não registra, né? Registro das suas leituras, você faz registro das suas leituras? Ou você lê textos acadêmicos como se fosse ler Harry Potter? Nada contra Harry Potter, eu gosto, tá? Mas Harry Potter a gente lê deitado, né? De qualquer jeito, tá? Ou você lê profissionalmente. Tem muitos não registram. Aí depois de 10 anos, o cara se orgulha de ter uma biblioteca gigante na casa dele. Olha aí, todos os meus livros, já li todos. É mesmo? Quais são os 5 argumentos daquele livro ali, do fulaninho? Ah, não lembro. Ah. Ou então, beleza, você registra, né? Eu sublinho. E quais são os 5 argumentos do fulaninho ali naquela página naquele livro de 1000 páginas? Não, eu tenho que recuperar meus sublinhados. Um dia inteiro para você recuperar os argumentos do fulaninho, porque você só sublinhou. Então, se você não registra, já era, você não cria situações positivas para isso. Mesma coisa não ter sequência, né? Você não tem sequência. A sequência é escrita, dia de escrita, dia de escrita, hora da escrita, hora da escrita. O que vem antes é o quê? Leitura e pesquisa. Quanto mais você mistura essas coisas, mais o seu artigo vira um Frankenstein. Você se perde. Mesma coisa que eu querer ir do Rio de Janeiro para São Paulo, mas no caminho eu decido como é que eu vou, se eu vou de carro, se eu não vou de carro, se eu vou pegar para a direita, para a esquerda, se eu vou para frente, se eu vou para trás. Aí você é capaz de você passar em Manaus, depois subir para o Caribe e descer para São Paulo e ainda passando antes por Porto Alegre. Você não tem sequência e você não tem replicabilidade. Qualidade de vida sua vai para longe. Vai para longe. Agora, olha o 1 em 10. Olha o 1 em 10. Você só trabalha com a parte ascendente do tempo óptimo. Você não trabalha com a parte descendente dele. Você tem leitura e pesquisa feitas antes da escrita. E não durante aquela confusão. E aí você tem a escrita. Aí você escreve. Aí você vai ter a versão parcial. Aí você vai revisar. E aí você vai ter versão final. Mas não é escrever de qualquer jeito, é escrever com método. Não é revisar de qualquer jeito, é revisar com um checklist exato de todos os parafusos que você precisa apertar, para você pegar e aplicar. E aí depois você tem a versão final. Olha lá, bonitinho, versão final. E aí a tua versão final coincide com o tempo óptimo. Agilidade, qualidade e retenção. E você tem um artigo. Vai dizer que isso não é mais simples? Olha só, visualmente, é muito mais simples. Para que você está nessa loucura? Que muitos estão, e confusão, e gasta energia, gasta tempo, misturando etapas, misturando situações, misturando decisões. Para quê? Se você pode simplesmente pá. E você garantir num tempo ótimo agilidade, qualidade e retenção. E sabe qual é a boa notícia? Com adicionais. Você passa a ter um ativo de leituras e dados, porque você fez procedimentos pré-1 em 10 estabelecidos no método para você ter um ativo de longo prazo de registro das suas leituras e dados para você replicar isso. Você tem uma sequência validada que vai te fazer sair de baixo ali do gráfico até o tempo ótimo, e você tem replicabilidade. Então, é um cenário absolutamente positivo e que muitos acadêmicos hoje trocam a simplicidade pela confusão. Por quê? Porque foi falado para eles que a confusão é melhor. A confusão traz qualidade. E não traz. A confusão, ela simplesmente prejudica os seus resultados e a sua qualidade de vida. 1 em 10 é muito mais simples. Então, o 1 em 10 te permite justamente alcançar a qualidade por causa do método, da sequência. Você se torna piloto de Fórmula 1, porque você tem método para isso. Agora, o que impede as pessoas de alcançarem
esse nível de planejamento? É porque elas trabalham com uma espécie de andar flutuante. Deixa eu te perguntar, qual é a primeira coisa para escrever um artigo? Primeira coisa que você tem que fazer é não escrever. A primeira coisa que você tem que fazer para escrever um artigo é não escrever. Isso é até contraintuitivo, né? Mas muita gente vai falar assim, é só sentar e escrever, né? Tem isso no mundo acadêmico, né? Só sentar e escrever, não precisa de aprender, é só escrever. Aí são essas pessoas que deixam tempo e qualidade de vida na mesa. E por que andar flutuante? Pensa só, você vai construir uma casa. Aí você chega e fala assim, não, eu vou construir o segundo andar primeiro, eu vou fazer o segundo andar. Aí depois eu construo a cozinha, depois eu construo o banheiro, depois eu construo a sala, depois eu construo a fundação. Não é assim que funciona para construir uma casa. A casa tem um método eficiente. Você começa lá pela fundação, engenheiros, me perdoem. Você começa pela fundação, depois você sobe as vigas, né? Aí você decide onde é que vai passar cano, onde é que vai ser o banheiro, onde é que vai ser isso, onde é que vai ser aquilo, onde é que vai ser a torneira. E aí você passa lá tudo direitinho. E aí depois você faz a laje para o segundo andar, e depois você faz isso, depois o acabamento, depois não sei o que, e tal. Não dá para você construir uma casa com andar flutuante. E está chovendo de acadêmico que constrói artigo com andar flutuante. E o capítulo vem antes da introdução, que vem a conclusão vem primeiro, e aquela confusão. E no final eu faço a introdução para ver o que eu escrevi, para a introdução dar sentido ao que eu escrevi, aquela confusão. Falta de planejamento. Escrever sem planejar. Construiu a casa de olho, ao invés de construir a casa planejando. E tem aquele famoso verbete, aquele famoso ditado, né? Que você tem que construir sua casa sobre rocha e não sobre andares flutuantes, né? E o resultado é que você fica revisando o texto, você não planeja nada. Você tem a sensação de que está planejando, ou de que é só você escrever. Mas no final do dia você não planeja. E como eu disse, a ordem dos fatores altera o produto. Então, se você está na curva ascendente, se você fizer uma sequência específica, uma ordem específica, você alcança o seu artigo 1 em 10 no tempo ótimo. E se você muda a sequência, você não chega lá. Por quê? Quais são os prejuízos? Escrita não flui, você não sabe por onde começar, o texto não termina nunca, as partes não se comunicam, você vicia a leitura, você não consegue nem mais achar o problema. É óbvio que você não tem qualidade com todos esses problemas associados. E o pior, você fica cansado, você fica até frustrado às vezes. E acha que o problema está contigo. E não está contigo. É porque você precisa de algo para destravar, um método. Quando você alcança esse algo para destravar, você passa a ter os benefícios. Primeiro é que você quebra essa falsa relação entre tempo e qualidade, que não faz nenhum sentido. Segundo é que você passa a ter um mecanismo para você transformar qualquer artigo que você tenha em algo que tem 100% de controle de qualidade. Outra coisa importante é que você passa a saber estruturar o seu artigo, saber decidir sobre ele, saber o que vem primeiro, o que vem depois, para você ter menos quebra-mola, né? Para você ter menos quebra-mola. Então, altos benefícios. É isso que faz com que você aprove nas revistas o seu artigo, nos eventos. É isso que faz com que você transforme páginas escritas em páginas publicadas. É o que aconteceu aqui com esse exemplo. Eu simplesmente não tinha ideia do que era preciso, né? Eu sabia que tinha que escrever um artigo, eu sabia que tinha que juntar um monte de referência. A ideia que eu tinha de escrever era juntar um punhado de coisa e tentar montar o quebra-cabeça. E agora não é mais um quebra-cabeça, porque tem um planejamento, porque tu sabe exatamente, antecipadamente tu sabe onde vai encaixar cada coisa e qual etapa deve vir primeiro, por onde deve começar, né? E como tu organiza as coisas mesmo antes de começar. Então, isso aí foi extraordinário, porque te poupa um tempão, e principalmente te poupa muito neurônio queimado, indo e voltando, cortando, colando e desfazendo, e nossa, poupa um trabalho tremendo. Eu acreditava que eu era um cara que não nasci para ser organizado. Eu via pessoas organizadas e achava, não posso, não é minha personalidade, não é minha herança cultural, minha família não me ensinou isso. Eu sabia que para ser cientista eu tinha que me debruçar nos livros e no computador e ficar horas ali. Era o que eu pensava, é o que a gente pensa, né? E é o que a gente ouve quando assim, agora tem tal coisa para cumprir, vou lá e vou me atracar. E as pessoas se debruçam e começam a fazer, mas não tem por onde eu vou começar, o que eu vou fazer primeiro, o que vem depois, como é
que eu organizo isso no tempo e no espaço. Incrível, não é verdade? Agora vamos conversar sobre a terceira propriedade do método IN10, dessa ciência por trás do método IN10, que é a retenção. O que é retenção, Felipe? Para o método IN10 é escrever com persuasão para manter o leitor no texto e aumentar aprovações e citações. Então, é escrever com persuasão para manter o leitor no texto, e aí quando você mantém ele no texto, você provavelmente vai receber um sim dele, em termos de aprovação numa revista, por exemplo, ou você vai aumentar até mesmo as citações. Depois que for publicado, como você manteve o leitor no texto, você aumenta as citações do seu texto. Incrível, né? Mas essa é uma propriedade do método IN10 que, no mundo acadêmico, passa longe. As pessoas não discutem, as pessoas não compartilham sobre isso. O fato é o seguinte, por que é possível isso no IN10? O artigo IN10 ele é uma sequência persuasiva. Seja um artigo da física no IN10, seja um artigo da biologia, seja um artigo do direito, seja um artigo de Libras. Ele é uma sequência persuasiva. E retenção é a maneira mais persuasiva de você ter a atenção do leitor. Então, muita gente você deve ter visto que se orgulha, né? Meu artigo teve tantos acessos. Nossa, meu artigo já teve mais de 3.000 acessos. Quantas citações? Nenhuma. Porque ele tem problema de retenção. E a verdade é que nós, no mundo acadêmico, escrevemos para outras pessoas. Né? Tem gente que acha que não tem que escrever para o outro entender. Tem que escrever para si. Importa sou eu entender. E quando a gente fala de retenção, de persuasão, a gente está conversando com o cérebro da pessoa. Demonstrando para o cérebro da pessoa que é importante ela continuar no texto. E para isso, o nosso texto tem que ter argumentos. Dependendo da modalidade de artigo, isso vai ficar mais claro para você na próxima aula, você vai usar argumentos mais teóricos, mais empíricos, mais lúdicos, mais comparativos. Então, dependendo da modalidade de artigo, ele atrai uma predominância de um tipo de argumento. Isso varia, então, entre os artigos, e quando você aprender a decidir sobre isso nos próximos encontros, isso vai ser, assim, é um momento que abre o clarão total sobre essa questão da persuasão. E qual é o problema hoje? É que muitos acadêmicos não apresentam argumentos no seu artigo. Sejam argumentos numa equação matemática, sejam argumentos no experimento que fizeram, sejam argumentos numa análise de julgados que fizeram, né? Não apresentam argumentos. Muitos caem na questão da opinião. E opinião não é argumento. O que gera retenção, o que gera aprovação, o que gera citação é o quê? É você despertar argumentos, usar argumentos. É isso que vai fazer com que você chegue lá. Agora, o que impede as pessoas de alcançarem isso, né? De alcançarem esses textos persuasivos? Primeiro, porque muitas pessoas entendem que a escrita de um texto é só colocar opinião, né? Nós somos expostos muito mais a opiniões no mundo acadêmico do que a argumentos no mundo acadêmico. Muitos dos nossos professores deram aula do início ao fim muito mais falando de opinião do que de argumento, porque é muito mais fácil falar de opinião. Então, aquilo vicia o nosso olhar. A gente passa, então, a reproduzir o mundo da opinião e não do mundo do argumento. Em outras situações isso ocorre porque você escutou alguém falar para você assim, não, texto é só você colocar as citações lá, só você colocar os dados lá. Você não precisa pensar, você não precisa argumentar nada. É só você colocar as citações. Isso é algo, inclusive, muito dito em TCCs, em monografias, às vezes até em dissertações, em TCCs de especialização. É só colocar as citações lá. Isso é péssimo, porque você não aprende a argumentar. Você aprende a usar de uma maneira descontextualizada citações sem elas servirem a argumentos. Você usa por usar. E aquilo lá vira retórico, para encher linguiça mesmo. Não serve a argumentos. E uma terceira coisa, né, um terceiro elemento que costuma impedir muito as pessoas de persuadirem, é que elas aprendem que persuasão é coisa do demônio. Por quê? Às vezes alguns professores falam isso, né? Persuasão? Por quê? Confundem persuasão com manipulação. Manipulação é você usar o ardil, né, a malícia, para levar a pessoa ao erro de uma maneira antiética. Você pode fazer persuasão sendo íntegro, sendo ético. E em diversos artigos você depende de persuasão. Mesmo artigos que você acha que não são tão aderentes assim à persuasão. Quer ver um exemplo? Pega um artigo que, em geral, as pessoas acham que persuasão não precisa existir. Um artigo de comunicação de pesquisa. Nas ciências biológicas, nas ciências da saúde, nas ciências naturais. Um artigo de comunicação de pesquisa. Pensa comigo. Qual é a estrutura de um artigo de comunicação de pesquisa mais clássica dentro dessas áreas? Introdução,
materiais e métodos, resultado, discussão e conclusão. Essa é a estrutura mais básica de um artigo de comunicação de pesquisa dessas áreas. Tá? Em outras áreas você pode ter comunicação de pesquisa, mas ele, em geral, tem um outro tipo de estrutura. Mas eu quero usar essas áreas porque são consideradas áreas mais duras e que, no senso comum, são ditas que não precisa persuadir nada. Vamos pegar, por exemplo, a parte de discussão. Ou seja, você tem introdução, você tem materiais e métodos, você tem os resultados, você mostra lá seus resultados, e aí vem a discussão. Qual é a maneira mais eficiente dentro do método INDES para você fazer a discussão? É quando você adota o que no método INDES se chama CDL. CDL. O que é CDL, Felipe? Convergência, divergência e lacuna. Porque na parte de resultados, você mostrou os resultados da sua pesquisa. Na parte de discussão, o que você tem que fazer? CDL. Está lá no método INDES. Convergência, divergência e lacuna. Ou você mostra convergência dos seus dados com o que aparece na literatura, ou você mostra divergência dos seus dados com o que aparece na literatura, ou você mostra lacuna, como que seus dados suprem uma lacuna da literatura. Isso é um jeito poderoso de você persuadir na sua discussão. Observa que eu nem preciso dizer que o meu artigo ele é um artigo que merece ser citado e ser lido. Se eu adoto essa sequência persuasiva do CDL, eu converso com o cérebro da pessoa e ela, mesmo que inconsciente, associa o meu artigo a algo que merece ser lido, a algo que merece ser citado, a algo que ela tem que usar, que ela precisa usar. Tá vendo? Agora, quantos livros de metodologia te dizem isso? Quantos livros de escrita acadêmica te dizem isso? Em quantas aulas você aprendeu sobre isso? Se eu fosse apostar dinheiro aqui, eu apostaria que em nenhuma. Por quê? Por todos esses motivos que eu falei. E aí você tem artigos que simplesmente não convencem ninguém. Não convencem ninguém. São artigos que a pessoa lê e fala assim, ah, tá. Então, eu mostro a relevância do meu artigo sem precisar falar que ele é relevante. Isso é persuasão. Isso mantém o leitor no texto. E isso você só tem no método INDES, porque ele é um método que vem da prática e não de viagens. Agora, qual o prejuízo de você não aplicar isso? Primeiro, você não sabe se você está sendo convincente. Você não sabe se você está persuadindo, está retendo leitores. Você alcança aquela coisa do legal, mas não do uau. Uma coisa é o leitor chegar e falar assim, legalzinho esse texto aqui. Outra coisa é ele falar, uau, preciso convidar essa pessoa para dar uma palestra, preciso convidar essa pessoa, preciso citar essa pessoa, preciso mostrar aqui para os meus colegas de faculdade essa pessoa, preciso colocar na minha tese essa pessoa. É o uau que te permite isso. Você aumenta reprovações se você não tem retenção. Você aumenta acessos, talvez, mas você não tem citações. Às vezes você fica até queimado, porque olham assim para o seu texto e falam, ih, negócio simples. Né? Simples no sentido ruim, né? Não no sentido bom. Quais são os benefícios? Bom, você escreve textos que convencem, textos que de fato vão reter e vão aumentar a persuasão de leitores. Você recebe convites de situações que você nem imaginou. Eu tenho artigos que eu escrevi há muitos anos que eu recebo convites até hoje para dar palestra, para dar aula, uma aula especial, sou contratado e tudo mais. Por quê? Porque houve persuasão íntegra dentro do meu texto. Você passa a ter mais oportunidades, você abre portas que você nunca imaginou. Seja você um externo, seja você um interno iniciante ou em desenvolvimento, seja você um interno já consolidado. Você aumenta suas aprovações em mestrado, doutorado, pós-doutorado, aprovações em revistas, em editoras. Você aumenta a leitura, você aumenta a citação, você aumenta a autoridade acadêmica. Muita gente tenta fazer um INDES e vai adotar o INDES como seu método de escrita por causa disso. Ele acelera a autoridade acadêmica, ele é um turbo de autoridade acadêmica. Você pode se liberar para escrever mais textos persuasivos. Você aumenta, então, a sua rede de possibilidade de persuasão, de pontos de contato com argumentos persuasivos produzidos originalmente por você. E sabe o que é melhor? Livre de plágio, porque você não fica refém dessas coisas que às vezes existem no mundo acadêmico, de você ter que copiar a citação de não sei quem, copiar de não sei o que lá. Você produz argumentos originais, livres de plágio, focados em o que? Produzir com agilidade, qualidade e retenção. Incrível, né? Olha só o que aconteceu aqui com esse exemplo. Eu já estou no doutorado terminando, então tem toda aquela pressão para publicação. E aí, então, eu falei, não, eu preciso realmente focar, preciso me dedicar e fazer isso, então vou pegar a expertise de alguém que realmente sabe o que está fazendo para me ajudar. E aí, ok, eu já tinha escrito um trabalho, aquele que demorou 1 ano para ficar pronto. Eu escrevi aquele trabalho. E aí estava corrigindo com a minha orientadora, fazendo as últimas correções para poder submeter. Nesse tempo, eu fiz um INDES.
Aí eu falei para ela assim, professora, então eu vou escrever o artigo do shampoo. Aí ela me falou assim, não, do shampoo não, pega esse outro aqui. Eu falei, não, professora, ele não pode estar escrito, ele tem que ser do zero. Ela falou assim, Ju, você tá com um para submeter, outro você precisa terminar, você vai começar outro. Eu falei, ué, não vou ter que fazer todos? Ela falou, então vai, faz. Aí tá bom. Do zero, gente, do zero. E eu fiz o artigo 1 em 10. Tá bom. Quando eu fui para conversar com ela na orientação sobre o artigo anterior, aí ela falou, eu falei para ela, eu terminei aquele artigo. Quando a gente terminar esse, eu te mostro. Ela falou, deixa eu ver. Aí ela olhou o artigo. Então, assim, nossa, senti assim, meu Deus do céu, minha orientadora tá falando que o artigo que eu fiz em 10 horas, cravadas, gente, porque faltou ali 15 minutos para dar as 10 horas. Foram 9 horas e 45. Mas, assim, que eu fiz em 10 horas estava melhor do que o outro artigo. Então, assim, o método, ele é muito eficaz. Ou seja, eu descobri que 1 em 10 tem propriedades que atendem a todos, porque ele tem agilidade, qualidade e retenção. Incrível, né? Me conta aí, qual propriedade você precisa desenvolver mais? Me conta aqui embaixo, qual propriedade você acha que você precisa avançar mais? Que é importante você avançar. 1 em 10 é uma oportunidade para você. Como eu falei, bebe água limpa quem chega primeiro no rio. E ainda é uma grande vantagem competitiva você dominar 1 em 10. Eu não sei se vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, porque cada vez mais pessoas dominam 1 em 10. Mas hoje, com essa concorrência que existe por aí e muita gente ainda enxugando gelo, não dominando o método, não dominando estratégia, tendo competência e habilidades, quem domina 1 em 10 sai na frente. E cada vez mais pessoas estão aproveitando essa oportunidade. E mais, não é só a oportunidade de conseguir conquistas acadêmicas, não. Não é só a oportunidade de você parar de obter reprovações dos seus textos, até em mestrados, doutorados, pós-doutorados, parar de enxugar gelo. É você também, na verdade, ter qualidade de vida. E pessoas com menos tempo que você, com menos experiência que você, nesse exato momento estão conseguindo isso. Iniciar, alavancar, ou consolidar a sua escrita acadêmica, a sua produção acadêmica, a sua carreira acadêmica e a sua qualidade de vida por causa do método 1 em 10. E observa que em nenhum momento do nosso encontro eu disse que o 1 em 10 depende de área do conhecimento, depende de titulação, depende de experiência, depende de você ter muito tempo disponível na sua vida, ter pouco tempo disponível na sua vida. Pelo contrário, você vai ver aqui nesses nossos encontros que ele funciona justamente porque você não tem tempo a perder, assim como eu não tenho. Né? Tem uma frase do Maquiavel, né? Eu não sei se ele falou exatamente com essas palavras, porque algumas frases do Maquiavel são reescritas, né? Mas ele diz assim, os fantasmas causam maior medo de longe do que de perto. E essa escrita acadêmica, eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão assistindo aqui, era um bicho de 7 cabeças de longe. Mas, na verdade, não é isso tudo. Não é o que falaram para você. Se você tem método e estratégia, você consegue chegar no ponto óptimo para escrever um artigo com agilidade, qualidade e retenção. E 1 em 10 é a sua oportunidade para isso. E se você chegou nesse momento dessa aula e você está se culpando, meu Deus, como que eu não sabia disso antes? Meu Deus, quanto tempo eu perdi? Eu tenho um recado para você, se perdoa. A culpa não é sua. Se você pegar os livros, se você pegar as aulas que você passou, se você pegar no ensino universitário, ele, em geral, não compartilha esse tipo de informação. Tem uma história, né? Eu não sei até que ponto é verdade, mas eu gosto da ideia. Então, o raciocínio é interessante. Que é o seguinte, sabe como é que você faz para domar um elefante? Para o elefante ficar dócil? Segundo dizem, eu não sou especialista em elefante, segundo dizem, é o seguinte, você, quando ele é bem pequenininho, você amarra ele num poste. Uma perna dele num poste. E aí ele fica lá, mas porque ele é pequenininho, ele ainda não está dócil, então ele vai se movimentar para lá e para cá e tal. E aí o poste é importante porque o elefante é grande, né? Mesmo ele bebezinho, ele é grande. Então o poste segura, vamos chamar assim. E aí depois, você, conforme ele for crescendo, você não precisa amarrar ele num poste, você amarra um cabo menor, você amarra num pedaço de madeira menor, você amarra num contexto menor. Quando ele fica adulto, se você amarrar em qualquer graveto, ele fica. Essa é a moral da história, que eu não sei se é verdade, mas o raciocínio é importante. Mal comparando, é assim que a gente fica no mundo acadêmico, no mundo da ciência. Contam certas coisas para a gente no início, que são postes, que a gente até tenta de uma maneira criativa fazer diferente, mas não dá para sair, porque a pressão de você ser padronizado é muito grande, de você fazer desse jeito é muito grande. E são, às vezes, coisas são tão contadas por tantas pessoas, que você acaba acreditando que é verdade. E ao longo do tempo você vai crescendo
e você está amarrado a um graveto. Você pode ser muito maior do que você é hoje se você tiver método e estratégia. E o que está te segurando hoje é um graveto. Isso é inquietante, sim, mas é o momento de você se perdoar e tomar uma decisão do que você vai fazer daqui para frente no próximo encontro que a gente vai ter. Você deseja isso para você? Sua escrita fluir, seus textos serem aprovados, seus textos serem lidos e citados, todo esforço valer a pena e não ser em vão, contribuir com o seu conhecimento com o mundo, eternizar o seu nome, isso é mágico. Receber o reconhecimento que você merece, ter resultado de verdade, né? Resultado de verdade, do seu tamanho, não menos, não migalha. Não abrir mão dos seus fins de semana, da sua família, das suas férias, tirar férias de verdade. É isso que você deseja? É muito mais do que escrita acadêmica o que a gente está falando aqui. É a sua oportunidade de iniciar ou alavancar o que você quiser escrever, respeitando a sua rotina e até melhorando sua rotina. E o problema não está em você. Se você domina o IN10, você chega lá. Você passa a assumir as rédeas da sua vida acadêmica e da sua vida no geral. E hoje você deu o seu primeiro passo. Vamos revisar o que você aprendeu. Você aprendeu muita coisa hoje. Você aprendeu a ciência por trás do método IN10. Você aprendeu o que é o método IN10. O que está dentro, o que não está dentro. Você aprendeu como eu descobri o método IN10, que não é milagre, ele veio em função da minha história, da minha trajetória, e que talvez eu seja muito parecido contigo. Você viu que as pessoas tendem a alcançar melhor um IN10 se elas forem um desses três grupos, né? Estatisticamente isso ajuda. São os externos, são os internos em iniciantes ou em desenvolvimento, ou os internos consolidados, né? Você viu, inclusive, por que o IN10 é possível para você, que essas objeções de idade, de tempo, de área do conhecimento, não fazem sentido, desde que você observe as propriedades do método IN10. E a gente conversou bastante sobre agilidade, sobre qualidade e sobre retenção. Ou seja, você entendeu exatamente toda a ciência por trás do método e agora você está, de fato, preparado para avançar na sua jornada, entendendo os pilares desse método. E uma frase do Thomas Edison, né, que ele vai dizer assim: boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Você hoje vê essas pessoas, né, que alcançaram o IN10, talvez você pense que é sorte, mas não, nunca é sorte. É a oportunidade que encontra com o planejamento. E o IN10 é a sua oportunidade, e é a oportunidade mais eficiente que eu conheço. De repente tem outras, né? Eu não conheço o mundo inteiro. É a mais eficiente que eu conheço de você compatibilizar escrita acadêmica, resultados e qualidade de vida. Então, só nessa aula de hoje você recebeu o ouro. No mundo acadêmico não se discute isso. E a verdade é que o processo é tão importante quanto o resultado. Não adianta você ficar focado só no artigo. Você tem que focar no teu processo, replicável, funciona. É determinante para você equilibrar a sua escrita com a sua vida. Para você, inclusive, ter mais resultado, né? Eu sei que algumas pessoas que estão assistindo aqui, elas podem ter a sensação de que elas deveriam ter mais resultado do que têm hoje. E que elas poderiam ter mais resultado do que têm hoje. Para você aproveitar essas oportunidades, né, é isso que você precisa. E na aula 2, você vai aprender os pilares para você fazer um IN10. Mesmo que você não tenha titulação, não tenha orientador, não tenha tema, não tenha pesquisa. Então, esses pilares você vai aplicar independente do seu contexto. São coisas simples, tá? Simples. Você reparou que o método IN10 é simples. E absurdamente simples, mas que fazem uma contribuição absurda, não só para você escrever um artigo com agilidade, qualidade e retenção, mas para você ter os benefícios disso, né? Esses pilares fazem muita diferença na minha vida, na vida de diversos acadêmicos. E a aula 2, deixa eu te contar, assim, se eu tivesse que dar um adjetivo para a aula 2 seria a seguinte: o que já era bom ficou ainda melhor. Tudo isso que você aprendeu na aula 1, você vai chegar na aula 2 e vai falar assim: meu Deus, conseguiu ficar melhor. Por quê? Porque na aula 2 você vai vir com exemplos práticos, mão na massa, exatamente como que você aplica pilares do IN10 para você iniciar a sua jornada. Fora a aula 3, que aí você vai ver como que você resolve esse negócio, mesmo não tendo tempo. E nas próximas aulas eu também vou te falar mais dessa oportunidade que você vai ter de ganhar um presente que vale mais de 10 mil reais, que eu vou te entregar aí. Então, fica ligado. Cada aula é um quebra-cabeça para você estar ainda mais próximo do seu IN10. Então, se você perdeu pouco, você perdeu muito. Essa que é a verdade. E a má notícia é que elas vão estar disponíveis só nessa semana. Então, não deixa acumular. Beleza? Vamos lá. Ó,
Algumas coisas você precisa fazer até a aula 2. Primeiro, envia suas dúvidas na comunidade do Facebook e me diga aí qual é a sua principal sacada dessa aula. Então, manda sua dúvida lá, eu vou responder todas as dúvidas. Então, entra na comunidade do Facebook. Não adianta você aprender os ingredientes do método em 10 e não aplicar. Então, estou lá para te ajudar. Eu parei minha vida nessa semana para te ajudar. Semana que vem, não. É agora que eu quero te ajudar. Segundo, baixa o material do nosso evento. Eu vou reafirmar ele por e-mail, no grupo do WhatsApp. Inclusive, você precisa entrar no grupo de WhatsApp, porque lá você tem a segurança de que você vai receber tudo. E-mail não chega, vai para spam, vai para não sei onde. No WhatsApp você recebe tudo na hora, na mão, inclusive as surpresinhas que vão rolar aí. Então entra no grupo do WhatsApp. Terceiro, pega o livro 1 em 10 que você recebeu de presente. Olha lá no livro 1 em 10, assim, ele é o grande material didático que você tem nesse evento. Então, dá uma olhada nas pessoas que já alcançaram 1 em 10, quais as dificuldades que elas tiveram, o que elas fizeram para superar. Lá tem um link, inclusive, para o memorial do 1 em 10, tem um link para as entrevistas 1 em 10, tem diversos conteúdos relevantíssimos para você chegar no 1 em 10. Então, pega isso tudo, estuda até a próxima aula e me manda as dúvidas, claro, né? Outra coisa, chama outras pessoas, colegas seus, pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo, chama elas para se inscrever, pega o link aqui do nosso encontro, do nosso evento, né? Fala para se inscrever para a pessoa receber as boas-vindas, entrar no grupo do WhatsApp, enfim, receber o tapete vermelho, né? Inclusive, ó, tira um print aqui, tira um print aí, ó. E compartilha nos stories, marca o Produção Acadêmica, uma maneira de você fazer com que outras pessoas cheguem também a esse conteúdo e possam se beneficiar desse conteúdo, sair desse ciclo que às vezes estão de frustração de não progredirem no mundo acadêmico. E para encerrar, eu quero te apresentar algumas pessoas que alcançaram 1 em 10, justamente porque aproveitaram a oportunidade que você aprendeu aqui nessa aula. Então, antes de eu deixar você com essas pessoas, antes de eu me despedir, eu preciso te falar um negócio. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao movimento Mais Clareza, Menos Mistério. Tchau, tchau. Te vejo na aula 2. A metodologia dá tão certo, porque o termômetro que a gente percebe é o termômetro em casa. Grande parte das pessoas que vão fazer um TCC, as pessoas que vão fazer que eles vão fazer algum tipo de trabalho, vamos colocar um trabalho para cursos mesmo, que é o que é mais comum. A vida da pessoa revira. Os amigos ficam sabendo que você está fazendo um TCC, a sogra fica sabendo, todo mundo fica sabendo que você está passando dificuldade com aquele trabalho. A namorada, você praticamente perde a esposa. Por quê? Porque vira uma zona dentro de casa, né? Então, os dois, a minha esposa, por exemplo, não ficou nem sabendo o que eu fiz. Ela não sabe nem o tema, entendeu? Por quê? Porque foi suave, foi tranquilo, foi feito de uma forma gradativa, com método. Aí não precisou de ficar de madrugada, não precisou de eu gastar dinheiro com um monte de livros, com um monte de coisas assim, desnecessárias, para a gente poder cumprir aquele requisito que hoje o artigo, muita gente, a maioria das pessoas escrevem ele para cumprir requisitos. Hoje eu já falo, hoje eu escrevo, hoje não é mais para cumprir requisitos, é exatamente para poder melhorar a mesma, para poder contribuir com a ciência, né? Que é para isso que serve. É superação. Eu, assim, me surpreendi. Eu fico até emocionada. Eu pensava que eu não era capaz de fazer, né, de produzir um artigo. Isso é tão importante para mim que o I10 quebrou, né, aquela visão de que eu não era capaz de fazer um artigo. E eu fiz em 10 horas, gente. Fazer um artigo já é difícil. Imagina em 10 horas. E não é difícil, é fácil. É só você seguir o método e você vai se superar, se surpreender. Eu abri o Word e dava aquela sensação de ansiedade, né? Então, eu ficava muito ansiosa quando eu abri o Word, porque eu não sabia realmente o que escrever. Então, te jogam assim, tu tem que escrever isso, tu tem que fazer assim, mas não te dão um direcionamento, não te dizem a metodologia que você deve seguir para também você ter qualidade de vida, né? Você passa muito tempo numa coisa que depois, no final, você vai ver, poxa, não era isso, né? Não era assim que era para ser. No meu ver, assim, quando você deixa de
escrever um artigo em 6 meses, escreve 9 horas e 57 minutos, isso é qualidade de vida. Eu tenho mais tempo para ficar com os meus filhos, eu tenho mais tempo para brincar com a minha filha de boneca, fazer roupinha como ela gosta, para brincar com meu filho. Então, assim, gente, é para estar mais com a família, né? Eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada, né? Aquela pessoa que tinha orgulho de dizer, eu me acho na minha bagunça. Mas quando se trata de escrever, essa fala ela já não fica mais tão bonitinha, né? Quando é no quarto, você vai procurar essa roupa, tudo bem, né? Mas na hora de montar um artigo, de escrever um artigo, né? A organização que o 1:10 te dá é realmente algo que não tem um valor inestimável, né? Você conseguir se organizar tanto mentalmente, as suas leituras, né, o que você realmente quer falar e o que você quer apresentar no seu artigo, né? Eu acho que escrever 1:10 com método é uma coisa muito, muito gratificante, assim, né? Fora que nessa nossa vida maluca, né, a otimização do tempo é algo que todo mundo busca, né? Sem perder a qualidade, muito pelo contrário. Né? No meu caso, de uma pessoa desorganizada para organizada, né? Isso, além de ajudar na organização, ajuda na questão do tempo, né? E melhora muito a qualidade daquilo que você está fazendo.